Olá, meu nome é Igor Nóbrega e hoje o Poder 360 Explica é com o Reino Unido, antes o país dos Beatles, hoje o país do Brexit. Um referendo, 3 chefes de governo, 4 acordos e 3 eleições. Tudo isso em apenas 3 anos e meio. De junho de 2016 a janeiro de 2020, os britânicos ouviram apreensivos e confusos uma palavra que ganhou fama no noticiário: Brexit, abreviação de British Exit, ou saída britânica. Sim, depois de 47 anos, o Reino Unido deixa a União Europeia. Um desejo de poucos que convenceu a muitos. Lá, em 23 de junho de 2016, quase 3/4 dos britânicos votaram no referendo que decidiu o rumo da Terra da Rainha no maior bloco econômico do mundo. Motivado pela crise da zona do euro e da imigração, essa última acentuada pelos atentados na França, o resultado foi que mais de 17,4 milhões de britânicos disseram Leave. Por 51,9%, ficou decidido que Escócia, País de Gales, Irlanda e Inglaterra deixam a União Europeia. O primeiro efeito da conturbada era que se iniciava nos portões de Westminster, que é a sede do parlamento britânico, foi a renúncia do então primeiro-ministro conservador, contrário ao Brexit. Com sua queda, veio a eleição de Theresa May, a primeira mulher a assumir a casa número 10 de Downing Street desde Margaret Thatcher. A Dama de Ferro deixou o cargo em 1990. Quando eleita líder do Partido Conservador, May era vista como uma negociadora forte, uma voz moderna dentro de uma antiquada Câmara dos Comuns. A principal missão de May estava clara desde que assumiu o poder. Em julho daquele ano, ela precisava acelerar com a agenda da saída britânica da UE. Porém, o resultado foi outro. Antes programado para março de 2019, o divórcio foi adiado para junho, outubro e, por último, janeiro de 2020. Com um cenário negativo como este, não deu outra. May renunciou em maio de 2019. Com isto, ascendeu ao poder um ex-ministro do seu gabinete e uma das faces da campanha pró-Brexit, Boris Johnson. Fanfarrão, descabelado e radical, o ex-prefeito de Londres tomou posse com um discurso curto e grosso: Do it or die. Faça ou morra. O recado era que a saída era uma prioridade, não importa como ela seria feita. Sua estratégia foi certeira. Johnson assumiu a liderança dos Tories, como são conhecidos os conservadores britânicos, convocou novas eleições, retomou a maioria absoluta da Câmara dos Comuns e passou, sem muitas dificuldades, seu projeto autoral, e na primeira tentativa. Em 31 de janeiro, o Reino Unido deixa a União Europeia e fica até dezembro sob as regras de Bruxelas, em um período de transição. Mas, afinal, por que algo tão almejado pela maioria da população, pela primeira-ministra, pelo partido governista e pelos outros 27 Estados-membros do bloco europeu, custou tanto à sociedade britânica? Bem, 3 pontos explicam bem isso. O primeiro é que o Reino Unido é um conjunto de 4 países dividido em 2 ilhas no Oceano Atlântico. 3 deles formam a Grã-Bretanha: a Inglaterra, que é a sede do governo e da monarquia, País de Gales e Escócia. O outro divide uma ilha com um país que fez parte do Reino Unido lá na década de 20 do século passado. E é aí que está o problema. Em cima, nesta ilha, está a Irlanda do Norte, que é um território britânico. Embaixo, a República da Irlanda. 2 países que estiveram em guerra por mais de 30 anos no final do século XX. A divisa entre as Irlandas é a única fronteira terrestre entre o Reino Unido e a Europa continental, e ela é livre e desmilitarizada. Uma mudança nesse quesito poderia desencadear um novo conflito na ilha irlandesa. Além disso, um controle na fronteira poderia atrapalhar as importações e exportações de Londres. O acordo costurado por May junto à Comissão Europeia sugeria um backstop na fronteira entre as Irlandas. Isso é, criaria uma salvaguarda irlandesa, que em tese manteria parte do Reino Unido ainda dentro das regras europeias, isso por tempo indeterminado. Johnson, ao recuperar a maioria em Westminster, removeu esse trecho do acordo. A solução encontrada por ele foi a criação de uma fronteira aduaneira legal entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Ou seja, o controle de tráfego continental ficaria restrito a portos marítimos, incluindo da Irlanda do Norte. Isso deve evitar a construção de uma barreira física na ilha irlandesa. Essa supervisão ficará a cargo de autoridades britânicas. Em contraponto, a Irlanda do Norte continuará alinhada ao mercado europeu em algumas situações, como o comércio de bens e produtos. Mesmo assim, será incluída em qualquer acordo firmado
pela Grã-Bretanha com outro país. Vai funcionar assim: uma mercadoria britânica vendida à República da Irlanda será transportada da Grã-Bretanha até a Irlanda do Norte. A empresa que receberá a encomenda do outro lado do Reino Unido pagará um imposto por esse transporte. Depois, ela tem acesso liberado para entrar na Irlanda, isento de novos pagamentos. Já no caso da mercadoria permanecer em Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte, a empresa transportadora pode pedir a restituição do imposto cobrado. Atualmente, cidadãos com passaporte europeu não precisam de visto para trabalhar em outro Estado-membro. No começo das discussões sobre o Brexit, falava-se no risco dos britânicos residentes na Europa continental e vice-versa perderem os direitos imediatamente após o divórcio entre o Reino Unido e o Parlamento Europeu. Contudo, o acordo assegura as condições atuais de quem já vive em outro país do bloco. As novas regras para ingressar no mercado de trabalho britânico passam a valer apenas em 2021, depois de encerrado o período de transição do Brexit. Durante as novas condições estão uma sobretaxa para o acesso de serviços de saúde e um prazo de 5 anos para o pagamento de bem-estar social. Por último, o terceiro problema pesa diretamente no bolso. Para romper o contrato assinado lá em 1973 com a União Europeia, Londres pagará uma multa de 39 bilhões de libras, cerca de 213 bilhões de reais. Vencido o prazo de saída e as 3 pendências, o Reino Unido voltará a ter um ambiente de paz na política. Só que não. Londres ainda precisa juntar os cacos do impacto causado pelo Brexit. E a economia foi o principal alvo. A Libra atingiu seu menor valor em 31 anos, isso logo depois do resultado do referendo. A moeda britânica ainda oscila bastante e atualmente tem menor valor frente ao dólar do que em relação ao período da votação popular de 2016. Um estudo da Goldman Sachs Global Investment Research apontou que o Reino Unido perdeu cerca de 600 milhões de libras por semana desde o referendo. Em números aproximados, isso significa que até abril de 2019, o país tinha perdido aproximadamente 88,8 bilhões de libras. Esse valor corresponde a mais de 4% do PIB britânico. Como comparação, esse prejuízo é cerca de metade do PIB da Escócia. Outro problema para o futuro também tem a ver com a economia. É a possível independência da Escócia. É iminente a insatisfação do segundo maior país do Reino Unido com a maneira com que Johnson e os Tories lidaram com o Brexit. Preocupada com os prejuízos financeiros que a saída britânica causará, a Escócia pode convocar o segundo referendo recente para o desligamento do país de Londres e das regras de Westminster. O último foi lá em 2014 e teve alta taxa de comparecimento. Ele terminou com vitória dos unionistas, com 55% dos votos. Essa votação, porém, foi bem antes do Brexit. Edimburgo atualmente tem a terceira maior bancada do parlamento e pode acelerar uma nova corrida independentista. Por fim, as incertezas ainda são muitas. De certo, apenas que a partir do próximo ano, o primeiro-ministro Boris Johnson está livre de amarras para negociar acordos comerciais com quaisquer países. Estados Unidos, Brasil, aí outro entrave. Como dizem os memes, ele que lute. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal do Poder 360. Até mais!